Bom, mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade a este assunto tão importante para os últimos momentos da história deste mundo, que é sobre um Deus que marca datas. Nós vamos estudar hoje sobre a sétima mensagem. Vamos estudar sobre a soberania papal. Será que Deus, o nosso bondoso Deus, misericordioso, bondoso, cuidadoso, protetor, será que esse Deus marcou o tempo exato da soberania papal? Será que ele marcou o ponto de partida do tempo dentro do qual os papas deveriam perseguir, maltratar, torturar e matar o povo de Deus? Será que ele marcou o ano exato da queda do papado? Isso é que a gente vai ver o que diz as Escrituras. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 7 de Daniel, está registrado uma visão muito importante. É mostrado a Daniel os quatro ventos combatendo as águas do mar. E do meio daquelas águas, chacoalhadas pelos quatro ventos, só surge quatro animais. Um leão, ou semelhante a um leão, outro semelhante a um urso, outro semelhante ao leopardo, e o quarto animal. Como era diferente de todos os outros animais, Daniel não pôde encontrar na terra a existência de nenhum animal que pudesse comparar com aquele animal. Então ele descreveu, usando as suas próprias palavras. O quarto animal era terrível, espantoso e sobremodo forte. Tinha 10 chifres, certo? E ele teve desejo de conhecer aquele animal. Ele viu que dentre dos 10 chifres nascia um outro chifre pequeno que se tornava forte, robusto, olhos de homem e boca que falava com insolência. Então ele diz no seu livro, olha, eu tive desejo de saber a verdade sobre o quarto animal e também sobre os 10 chifres e sobre o chifre pequeno, que falava com insolência. E o anjo se aproximou dele, que anjo? O anjo Gabriel. O anjo intérprete, enviado por Miguel, enviado por Jesus para dar a entender a visão ao profeta. Ele se aproxima e diz, olha, o quarto animal será um quarto reino da terra. Está escrito no capítulo 7 de Daniel e o versículo 23. E agora chegou o momento de nós estudarmos, porque a partir do versículo 24 está marcada o tempo exato da soberania papal. Está marcado também o ponto de partida desse tempo. E também marcado o tempo exato em que terminava esse tempo. Ou seja, o tempo exato da queda do papado. É a Bíblia, é a santa palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, honrado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome. Habita, Senhor, no nosso coração. Expulsa de nossa alma e da nossa mente as trevas, Pai, para que nós possamos compreender plenamente o que o Senhor nos falou através da sua palavra. Nos prepara para o céu, Senhor. E nos prepara também para enfrentar a última batalha. Batalha como nunca houve. Nos agracia nesse momento com a presença do Teu Espírito. Nos ajude, esteja conosco. Seja o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia. Guia-nos pela Tua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Capítulo 7 de Daniel. O versículo 24, o versículo 25 e o versículo 26. A gente vai se basear aqui a nossa mensagem, porque aqui está registrado algo muito especial para aqueles que viveriam nos últimos momentos da história deste mundo. Vamos ver? No 23 ele diz, olha, o quarto animal será um quarto reino na terra, que nós sabemos que era Roma pagã. O quarto reino foi, segundo a história, Roma imperial. E o verso 24, ele diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino, que era Roma. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá
abaterá 3 reis. Em outras palavras, e destruirá 3 reis. Depois da destruição dos 3 reis, o anjo continua. Proferirá palavras contra o Altíssimo, verso 25. Magoará ou destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Por quanto tempo? Por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Depois desse tempo, o verso 26, mas depois de quê? Depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O que aconteceria no fim? O reino, o verso 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos serão dados aos santos do Altíssimo, e etc, 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 e continua o relato sagrado. Mas para hoje aqui, que basta. O nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos ama, aquele que entregou o seu Filho para nos resgatar das garras do inimigo como tição tirado da fornalha de Satanás, para honrar e glorificar o seu nome. Esse Deus que marca datas, marcou o tempo exato da soberania papal. Sabe quantos anos antes? Deixa eu ver. De Daniel para Cristo, 500 anos. Para 538, mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos antes do poder papal atingir o clímax da sua autoridade e começar então a perseguir o povo de Deus. As páginas proféticas já havia traçado com letras de fogo o seu destino. Deus olhou e falou: ele vai se levantar, ele vai destruir 3 reis ou 3 reinos, porque cada rei aqui tinha um reino, formou um reino. Aí ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, que é perseguir, cuidar ou tentar mudar os tempos e a lei. Em outras palavras, bem no finalzinho, ele vai dominar o mundo por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O povo de Deus será entregue nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Na Bíblia, o que significa tempo? Se você vai um pouquinho mais para frente, 11, o verso 13, diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. Não nos importa hoje. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, tempo significa o quê? Anos. Vocês lembram lá no capítulo 6, no capítulo 6 que conta a história da conversão de Nabucodonosor? Capítulo 6. Lá diz que ele passou 7 tempos comendo capim. Quantos anos ele passou? 7 anos, porque tempo significa anos. Então vamos analisar. O papado devia, através dos seus papas, travar uma batalha contra 3 reis dos 10. Dos 10, ele devia travar uma batalha contra 3 reis. E devia destruí-lo, tanto eles como seus reinos. E depois da destruição destes 3 reis, ele deveria proferir palavras contra o Altíssimo, magoar ou perseguir o povo, os santos do Altíssimo, mudar dentro desse período os tempos e a lei, e ali mais na frente registra ou relata e deixa claro que era dentro de um período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Está marcado aqui o tempo exato da soberania. 1 tempo, 1 ano, e 1 ano tem 360 dias. Calendário bíblico. 2 tempos, 2 anos. 2 anos, 360 com 360 dá 720. Metade de 1 tempo, metade de 1 ano. A metade de 360 é 180. Então, 360 mais 720 mais 180, 1.260 dias. Dentro desse período,
em que os papas deveriam reinar e dominar as nações. Quantas nações? 7, porque 10 eles deviam destruir. Dentro desse período de 1260 dias, quando a gente vai para a profecia de Números, capítulo 14, 34, nós descobrimos que um dia é transformado num ano, isso dentro da profecia simbólica, da parte profética da palavra de Deus. Então, o papado devia dominar o mundo, ou os papas deviam dominar o mundo por 1260 anos. A profecia marcou 1000 anos antes o tempo exato da soberania dos papas. 1000 anos antes deles surgirem. Ok? Está marcando uma data. Marcou uma data. Qual é o ponto de partida? Qual é o ponto de partida? Está no versículo 24. O que diz o versículo 24? Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos demais e destruirá, abaterá 3 reis. Aqui está o ponto de partida. 3 reis. Vocês lembram? Vamos comparar com outra profecia, que não está aqui dentro, a gente já estudou sobre ela. Vocês lembram das 70 semanas? Vocês lembram? Qual era o ponto de partida? Era a ordem para edificar, reedificar e restaurar Jerusalém. Houve 3 ordens. Ciro, Dario e Artaxerxes, o filho de Assuero, marido de Esté. 3 ordens. Mas, como sempre, a que vale como ponto de partida não é a primeira e nem a segunda, é a terceira. O papado deveria destruir 3 reis, cada rei tinha um reino, ou 3 tribos. Ele destruiu uma com o tempo. Como aconteceu? Antes não existia papa, existia bispos. Em cada cidade existia um bispo da igreja, que era o cabeça da igreja, era o que dominava a igreja, controlava. Era como se hoje fosse o pastor. Em 533, o imperador Justiniano, que era membro da igreja católica, que havia se convertido à igreja católica, envia uma carta ao Papa João. Onde o Papa João morava? Em Roma. Mas antes dele enviar essa carta, das 10 tribos representadas pelas 10 chifres, 7 delas se converteram ao catolicismo e 3 não quiseram saber. Eles continuariam nas religiões deles. Então, influenciado pela Igreja Católica, as outras nações, as 7, destruíram a primeira, depois destruíram a segunda. Antes de 533. Em 533, o imperador Justiniano, o imperador romano de uma parte de Roma que ainda não tinha caído, envia uma carta ao bispo de Roma. E nessa carta ele estava concedendo poder ao Papa João, ou à igreja. O que ele dizia na carta? Eu vou usar aqui as minhas próprias palavras, que eu não lembro como estava escrito lá. A partir de hoje, você é considerado, eu estou lhe transformando, sei lá como ele usou lá as palavras, no cabeça de todos os bispos do reino. Qual era o bispo que estava recebendo essa autoridade para ser o cabeça dos outros? O bispo de Roma. Em que ano? 533. Essa é a história. É o que a Igreja Adventista mais prega. Aprendi com ela. 533. Só que depois eu fui buscar por mim mesmo, né? Ponto por ponto para ver, e realmente é verídico. 533. Mas só que naquele ano, o bispo de Roma ainda não poderia dominar Roma. E através de Roma, os outros bispos. Ele pensou assim, já que eu sou o cabeça,
eu vou me denominar Papa, porque Papa significa o pai de todos os outros bispos, então vou ser chamado Papa, tal. Para distinguir dos demais, ele se denominou Papa, ou pai de todos, o cabeça de todos. Assim como o pai é o líder e cabeça do lar, assim também o líder de Roma, o bispo de Roma se tornou o pai de todos os outros, o cabeça de todos os outros. Então ele recebe esse poder. Tem pessoas que dizem assim, ó, a igreja mãe é a mesma besta, mas não é. Eles estão equivocados. A mulher é a igreja e também uma cidade, nós sabemos. E a besta é o poder que essa igreja ou que essa mulher exerce. A besta é o poder que Justiniano deu para a igreja em 533. Só que a igreja não pôde dominar ainda através do Papa. Por quê? Porque os ostrogodos ocupavam Roma. Está entendendo? Agora, o que aconteceu? 7 anos depois, isto é, no ano 538, Justiniano envia o seu exército contra Roma e expulsa de lá, quebra o poder dos ostrogodos. E o bispo fica livre. A partir daquele momento começa então a sua soberania de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por quê? Porque o anjo havia marcado o ponto de partida. Qual era o ponto de partida? A destruição dos 3 reis. Ele destruiu um, depois destruiu o outro. O ponto de partida sempre começa pelo último. Quando foi que o último foi quebrado, expulso de Roma? 538. Então, a profecia aponta o ano 538 como ponto de partida. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Por que o povo de Deus, antes de 538, não entendeu isso? É porque Deus, na sua sabedoria, pegou o ponto de partida, a data do ponto de partida e escondeu no tempo. Por que escondeu no tempo? Porque ainda estava para o futuro. Vamos comparar de novo com as 70 semanas. O anjo disse assim, Daniel, sabe e entende, 7 semanas e 62 semanas, até ungido. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas até ungido. Então, houve 3 datas. Por que eles não entenderam antes do último decreto? Porque o ponto de partida, a data que serviria como ponto de partida ainda estava para o futuro. Porque Daniel recebe a visão no ano primeiro, no ano primeiro de Ciro. No ano primeiro de Ciro. No ano primeiro ou no último ano, a gente vai ver isso aí depois. Então, aí, foi no ano primeiro de Ciro. Aí Ciro cai, sobe o seu filho Cambises. Cambises se ocupa muito tempo fora do reino, lutando contra o Egito, e foi enganado por um mago Babidi, né? Aí, lá nessa guerra contra o Egito, Cambises morre, e Dario, que era parente dele, que era também general do exército, volta, trava uma batalha contra Babidi, né? E toma o reino. Aí, depois vem Xerxes, que era Assuero, e depois Artaxerxes. Durante todo esse tempo, a data de partida ficou escondida ou guardada no tempo. Quando chegou o tempo em que assinou o decreto, a partir daquele momento, se o povo de Deus tivesse buscado com todo o coração, teria descobrido o ano exato do aparecimento do Messias. Assim também ocorre com o verso 24. Primeiro eles destruíram o primeiro rei, representado pelo primeiro chifre, depois o segundo. Em 538 foi quebrado o poder dos ostrogodos. E a partir dali começa então a contagem de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é exatamente 1260 anos. A partir daquele momento, o povo de Deus, se não tivesse mergulhado tanto na apostasia, eles teriam descoberto o ano exato da queda do poder papal.
Por quê? Era só pegar o ponto de partida, 538, ano em que foi destruído o último chifre, o último reino, os ostrogodos, e a partir dali contar 1260 anos. 538 mais 1260 anos chega em 1798. O que aconteceu em 1798? Será que a profecia falhou? Deixa eu ver. Ah, não. Não falha. A profecia não falha. A profecia a palavra de Deus não falha. O homem falha. Deus não. Deus é fiel nas suas predições. Ele é fiel nas suas predições. A Bíblia não falha. O homem falha. Aí se cumpre. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Paulo disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia não fala. Não falha. Ponto de partida: a destruição do último dos 3 reis. É o ponto de partida. A partir do ponto de partida até a queda do papado, foi traçado, foi marcado o dia exato, ou o ano exato da queda do papado. Foi 538 mais 1260, 1798. Napoleão entra em Roma, captura o Papa Pio VI, arranca todo o poder que ele recebeu lá de Justiniano, as suas terras que ele conseguiu com esse poder, e infelizmente o papado caiu. 1798. Está aqui, marcado uma data. Vamos repetir? Ponto de partida: a destruição dos 3 reis. A partir do ponto de partida contava quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Transformados em dias, dá 1260 dias. Cada dia representando um ano, 1260 anos. Tomando esse tempo a partir de 538, chega na casa ou no ano de 1798. É Bíblia. Vocês estão vendo que a gente saiu lá da onde? Da onde a gente saiu? Do dilúvio, né? Dilúvio, os 400 anos de cativeiro, as pragas, tudo cantando data. A descida de Deus no Monte Sinai, a permanência do povo de Israel, 40 anos no deserto, 70 anos lá em Babilônia, o tempo exato da morte de Jesus, o tempo exato. E agora, soberania papal, atravessando a história, marcando datas. Aí surgem homens, só porque estudaram um pouquinho mais, Só porque estudaram um pouquinho. Está deixando de estudar a língua deles para estudar língua desconhecida, está se enrolando todo. Começa então ensinar para o povo de Deus que não se deve mexer com datas. Porque, olha gente, não vamos fazer isso porque nós tivemos um problema sério lá no passado. Nós podemos então ter um outro desapontamento. Você sabe por que nós tivemos um desapontamento lá no passado? É porque nós tomamos emprestado a interpretação do capeta, entendeu? Foi por isso. Do mundo. Existia uma interpretação no tempo do nosso povo lá, que marcou a data lá, que santuário era terra. Está entendendo? E hoje existe uma interpretação dizendo que cabeça é reino. Essa doutrina fez com que os nossos pastores então se levantassem contra aqueles que marcam datas. Eu sou contra pessoas que marcam datas também. Porque quem tem que marcar datas é Deus. Deus que marca. Deus marca, fala para alguém e aquela pessoa tem por obrigação anunciar. A maioria dos profetas marcava datas. Eu não coloquei aqui nem a metade dos textos, né? Se vocês analisar o livro de
de Jeremias, Ezequiel. Deus marca muitas datas aí, né? Bastante datas. Da queda dos reinos. Ó, eu vou destruir tal reino e daqui 40 anos eu vou trazer ele, o Egito, né? O Egito. Daqui 40 anos eu vou trazer os egípcios para a sua terra e eles serão um povo. Marcava datas. É um Deus que marca datas. Gente, está na hora, presta atenção agora que eu vou falar. Está na hora de nós depositarmos 100% a nossa vida nas mãos de Deus. Está na hora de calejar os joelhos. Você quer saber se você é crente ou não? Se você for mulher, levanta um pouquinho a sua saia, até o joelho. Dá uma olhada no seu joelho. Se você for homem, regaça aí a sua calça. Dá uma olhada no seu joelho. Porque se não tiver calejado, você não é crente. Infelizmente, você não está preparado para enfrentar o terror. Você não está preparado para enfrentar o terror. Isso quer dizer, se os seus joelhos não estão calejados, é porque você não está tendo uma comunhão com Deus. Você não está orando. Está permitindo que Satanás lhe conserva ali diante do seu celular. Entendeu? Você está ali, aí uma mensagem, você vai lá, de novo, você fica doido, passa o dia todinho. Então, nós temos que calejar os nossos joelhos. Deixa eu falar aqui para vocês. Está se levantando nos 4 cantos da terra uma grande tempestade. E logo ela vai cair. Agora me diga, ela vai cair sobre quem? Esse vírus está marcando o ponto de partida do terror. Não é o terror ainda. Existem pastores aí de outras igrejas dizendo que depois desse vírus, o Brasil vai ter muita prosperidade. Vá por mim. É hora de você jejuar. Se você nunca jejuou, nunca orou, nunca estudou sua Bíblia, é hora. Senão você vai sucumbir. Que Deus possa nos abençoar. Amém.